E aí, quando eu tava tomando conta da minha vida, ali já na véspera do novo milênio, pá! Ah, o que me vem aqui? Direto sendo encontrado nas bancas. Gente, ali ó, agosto de 1999, alguns meses, acho que uns 8 meses mais ou menos depois da número 140, a volta aí da revista Herói, com o logo do nome normal, mas com seu detalhe, não mais Gold. Herói 2000. Um preço melhorzinho, com toda certeza, ali 20 centavos, né, de diferença. Mas depois da vinheta vamos contar um pouquinho mais sobre o conteúdo da revista que estava de volta às bancas, de volta para o futuro, ali, cara, mantendo sempre o conteúdo das coisas que a gente gosta também até hoje. Bora lá? E tá aí, ó, justamente trazendo grande sucesso da época. Pokémon tava estourando, arrebentando, tava vindo ali pra Record, né? Ficou aquelas brigas, quem é que ia pegar o anime, ficou aquela coisa da situação também dele, do episódio do Porygon lá no Japão, que levou um tanto de gente para o hospital, né, cara, por causa de convulsões, dores de cabeça e tudo mais. Mas o anime veio para o Brasil e não, continua com o seu sucesso até hoje. E falando um pouco também sobre Arquivo X aqui, mais do filme. Conheço o elenco do filme dos X-Men, que tava para vir também, o Batman do futuro e South Park com guia de episódios, com grande também Beast Wars. E já tava concorrendo ali, ó, a 50 Game Boy Pokémon já no primeiro número, gente, ó. Tudo zerado, vamos que vamos. Tá aí, ó. Com aqui um pequeno editorial, provavelmente do André, não tô vendo aqui o assinado, mas ó, já tinha esse aqui, ainda pela Conrad, lembrando, gente, o símbolo, cadê aqui, ó, o símbolo da Conrad, que já aconteceu lá na Herói Gold, nas últimas, tá? Com a galera aqui, ó, dos diretores, o André Forastieri, o Rogério Campos, a Cristiane Monte, o Marcelo Del Greco aqui, ó, como editor, tá? E o Eurico Kenji Sakamoto, já que também, gente, com números de informações, o endereço e o e-mail ali também, que o e-mail já estava, né, arrebentando mesmo antes. Com a galera aqui de sempre, o Dair, tá? A Mila Camargo, tinha também aqui o Alexandre Nagado continuando, o Ederli Fortunato, o Eduardo Torelli, o Elvis, James Silveira, né? O Todd Marcos, Matheus Prado, Fernando Lima, uma galera ali, gente, que participou diretamente da continuação do lançamento da revista Herói em um novo tempo. Como falando aqui, ó, era preciso reinventar a revista para os novos tempos. Quando lançamos a Herói em dezembro de 94, o mundo era outro, o Brasil era outro, nós éramos outros, os heróis eram outros também. E aí, bicho, estava até mostrando aqui sobre a história um pouquinho, ó, no passado aqui, ó, foram 140 edições, 4 anos de publicação, 11 milhões de exemplares vendidos, gente. Então, tipo assim, cara, era consolidado um grande sucesso editorial para a turma aí, né, para o nicho, como gostamos de dizer, com tudo que a gente gosta. A internet ainda continuando ali, ela já não estava tão engatinhando, tinha muita gente já estava com acesso e tal, mas a revista sempre ali, cara, com todo o seu conteúdo. A grande maioria não estava usando a internet, então a nossa internet era essa aqui, ó. Mas já olha o que já tinha, ó, herói.com.br e no site, tá, gente? Mostrando aqui o que já tinha para mostrar nessa edição. Vamos lá. No planeta, só coisas que você precisa saber. É incrível e fabuloso. Os mutantes estão chegando mesmo. E aqui mostrando, ó, a galerinha, tá? Que aparentemente seria o elenco principal, mas já que a gente já bate o olho que não é, principalmente o rapaz aqui que estava cotado, era o Douglas Scott, estava cotado para fazer o Wolverine, mas não foi ele foi substituído, lembra, gente, pelo Hugh Jackman. Mas ele, para quem não conhece, ele tem muitos filmes bons aí, dentre eles ele participou do Missão Impossível 2 com Tom Cruise, e ele era ali o grande antagonista, que ficou legal pra caramba. Aqui nós temos essa menina aqui, ela é a 7 de 9, essa é a personagem da série Star Trek Voyager. Só não sei o que ela tinha a ver com o filme dos X-Men, se ela estava cotada para alguma coisa,
né? Porque, como bem sabemos, não teve essa participação dela. Aqui falando ó, que até o fechamento dessa edição, diversos nomes já foram confirmados para o elenco do segundo filme mais esperado do século. O primeiro é o Homem-Aranha, né, aquele do Tobey Maguire, mas claro que as escolhas do diretor Bryan Singer já ali estão causando polêmica grossa entre os fãs. Afinal, fã é para isso mesmo. Para ser chato, é verdade, tem como não. Viu? Aí aqui mostrando aqui a menina que fez a vampira, a Halle Berry realmente, a que fez a mística, ela é a number one do... Isso aqui falando uma coisa mais atual, ela é a number one do Star Trek Strange New World, tá? Maravilhosa. Ela tem uma outra série muito bacana que ela fez também, acho que era The Librarians, muito legal. Aí sim, realmente já tinha ali o Patrick Stewart como grande Xavier, né? Agora esse aqui do Wolverine, mudaram e deu certo. Aqui já mostrando contagem regressiva para o episódio 2. Pessoal, já tinha ali naquele período lançado simplesmente Star Wars, a ameaça fantasma, estrelada ali por Ian McGregor, o Liam Neeson, o Samuel L. Jackson também ali, contando a história, gente, antes, né, vamos lá no início, quando se conhece um Anakin criança, né, mostrando ali a jornada de quem se tornaria um herói e o maior vilão, né, do universo de Star Wars. E aqui já estavam com as ideias da sua sequência, contando até mesmo, aqui já uma montagem, tá pessoal, de uma possível ideia de que o Anakin mais velho seria interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que não é verdade. Aqui o Ian McGregor, Obi-Wan Kenobi ganhando aquela barba realmente, né? Ele ficou com um cabelo muito estranho até no segundo filme, mas enfim, aqui falando sobre justamente as especulações, tá? E aqui, olha só, o trailer falso do site Counting Down fez para South Park. Aí lembra alguma coisa? Aí aqui um trailer, né? Mostrando sobre Star Wars a lá South Park, não precisa nem dizer, né? Hulk vs Superman, em todos os grandes encontros de super-heróis acabam numa pancadaria picareta. Este Hulk vs Superman também acaba com os dois heróis em início de carreira saindo na porrada. Mas os motivos são bem explicadinhos na excelente história de Roger Stern. Tá? Nesse é um dos gibis dos Estados Unidos, a arte de Steve Rude, que lembra mesmo os traços do lendário Jack Kirby. É verdade, viu, cara? E ficou bacana. Aqui em live action já mostrando, opa, dá uma balançadinha aqui. Aqui em live action já mostrando aqui, ó, a série do Corvo do Mark da Casco. Não deu certo, infelizmente. Charmed, com a menina que fazia a Brenda de Barrados no Baile. Uma sériezinha até legal. O velho MacGyver aqui fazendo sucesso em Stargate, com toda certeza. Série muito boa. Falei muito disso aqui no canal, em toda vez que mostrava. Nós temos aqui também 7 Days, bateu forte no canal AXN e também na Band. Não cheguei a acompanhar assiduamente, tá? Então não posso falar para vocês se realmente se era boa ou não. E Angel, né, que se libertou de Buffy e deve pintar ainda esse semestre na Fox. Eu vi alguns episódios da série de Angel ali, cara, mas bicho, eu prefiro Buffy, tá? Nada contra, pá, mas não... Pra mim, se fosse pra seguir algum assim, apesar de que durou, hein? Angel durou algumas temporadas legais. E aqui, mais uma vez, adeus às séries, infelizmente, né, cara? Nós temos aqui Millennium, não foi renovada pela Fox. A chance de ir para outro canal, por enquanto, é remota, ou seja, não aconteceu. Millennium durou, né, como já falado aqui também, as suas 3 temporadas. Medabout, o Louco por Você, que durou bastante, esse sitcom muito bacana. News Radio, muito legal. The Nanny, outra maravilhosa. The Net, que é baseado naquele filme da Sandra Bullock. LA Doctors e a simpática Two of Kind. Não assisti essa Two of Kind, acredito eu. E Friends, né, cara? Corre um sério risco de ser cancelada antes da hora. O que sabemos também que não foi bem isso, cara. Foram só 10 temporadas, se eu não me engano aqui de cabeça. Durou bastante, com muito sucesso, com toda certeza. E aqui mostrando um pouco de Barrados no Baile, né? Aqui em compensação, a 9ª temporada de Barrados no Baile já foi comprada pela Globo. O que é bacana, né? Pra quem acompanhava direto, eu já não acompanhava tanto. Eu já tava vendo mais, era esporádico mesmo, tá? Mas não achava ruim a série. Só, né, perdeu aquele hype, como gosto de dizer, ou gostam de falar aí, né?
A Record está acertando os últimos detalhes da compra da série Ultraman antiga. Verdade, dublada pela Audio News Rio. Estreou na Record, mas na época, gente, ela não passou completa. Ela só voltou ali, acho que foi na Rede Brasil, Canal 21, alguma coisa assim. Quando ela voltou que passou a série na sua íntegra. Porque na Record, infelizmente, não passou ali o último episódio, onde tinha um encontro do Tiga com o Ultraman. A série do Mortal Kombat, essa série ela passou no SBT, com os protagonistas aqui, o Kung Lao, tá? Era alguma coisa Montalbán o nome dele, o ator principal. E ela tinha sido estreada primeiro como um filme, né, para a televisão. E aí acabou que deu certo, tá? E aí durou-se só uma temporada. Uma pena, sinceramente, cara, poderia ter ido mais coisas. Aqui um pouco sobre o Batman, Vigilante de Gotham, aqui Terremoto. Cara, aqui já estava aquele formato americano de Batman, muitas histórias boas, de arcos excelentes, Terra de Ninguém, Contágio, cara, muito, muito legal. Tá? O Speed Racer, você sabe que o Corredor X é o irmão do Speed, mas por que ele fugiu de casa? Como foi construído o Match 5? Por que Speed decidiu virar piloto? Tá? Então aqui mostrando uma minissérie da Image Comics, né, cara, que já tinha saído nos Estados Unidos, ok? Imperdível para qualquer fã. Gente, nunca li. O traço aqui tá legal, tá bacana, mas eu nunca vi essa história. Se você já leu, dá uma comentada aí, tá bom? Aqui na TV Manchete, entenda, Rede TV. Aqui falando assim, entenda porque, gente, em 1999, ali já nesse período, agosto, a Manchete já tinha, infelizmente, fechado suas portas ali perto do meio do ano, né, quando infelizmente ela saiu do ar, entrou uma outra emissora já com outro nome, tal, mas com muita aquela pegada assim de Rede Manchete, que era a Rede TV, ressuscitando ali, trazendo séries como Jiraya e Mask-Me, tá? Produções ali de 87, 88, de segunda a sexta, mostrando aqui o horário, 50 episódios, conta a história de uma família de ninja, aqui no caso do Jiraya, e aqui dos 5 mestres em artes marciais que lutam contra os monstros subterrâneos. Série muito bacana, injustiçada em questão de popularidade na época, porque sempre foi legal. Sempre foi legal. E sim, né, galera, só enfatizando muito aquele ano de mudança de 1999, com o fechar das portas, o apagar das luzes de uma das melhores, né, emissoras ali para a galera ali infantil, teen. Até não, porque alguns filmes, séries, novelas, né, cara, exibidas ali na Rede Manchete desde o seu ano ali de lançamento, 1983, ou seja, foram 16 anos de exibições diárias, chegou ao fim. Cara, aquilo ali foi, infelizmente, mas isso aí, né, acontece, né, cara. Anos depois veio a vez da MTV também. Ano passado veio uma outra notícia sobre a MTV de fechar todo o seu segmento de música, como ela foi conhecida mundialmente. Então assim, cara, uma pena. A Rede Manchete ela é guardada nos corações dos fãs até hoje com muito carinho, né? Infelizmente. Xena Implacável, a princesa guerreira, anda metendo 18 pontos de audiência, goela abaixo da Globo. Ou seja, já ainda tava batendo bem a série da Xena, melhor que a de Hércules, né? Diga-se de passagem. As garotas superpoderosas estão voando no Cartoon e vindo para o SBT. Realmente passava nas manhãs no SBT também, desenho muito legal. Harley Quinn, a melhor vilã do desenho do Batman, agora aprontando também na história em quadrinho. Veja bem que legal isso, pessoal. Uma personagem foi criada para série animada, né? Batman Animated Series, fez tanto sucesso que eles foram e a introduziram nos quadrinhos, bicho, bacana demais. E aqui a Lila, a ciclópica heroína de Futurama, desenho de Matt Simpson Groening, que estreia em agosto da Fox. Ali era estreia, gente, eu não tinha assistido, mas cara, vale muito assistir Futurama, gente, é muito bacana. Não dá pra você falar que é um Simpson, o que é muito legal, né? A não ser assim a coisa do traço, que logicamente, afinal de contas, é o mesmo criador, mas a história é muito diferente, as aventuras bem diferentes também, e não deixam de ser legais. Durou bastante também. Só Salma Hayek salva as loucuras de James West. Cara, James West. Então, gente, é aquele filme que tinha estreado com Will Smith, né? Com a Salma Hayek, o que fez o Gordon, que eu vivo esquecendo o nome dele, né? O Kevin Kline,
que fez o Artemis Gordon, né, cara, sendo aquele filme baseado na série, né, aqui da série original. Cara, mas não bateu bem a bilheteria, não bateu, foi fracasso. Acredito eu que tirou todo aquele charme da série, ou nos seus exageros, acredito eu, né, cara, nessa roupagem de atualizar ali a série, mas infelizmente não foi o que se esperava. Contudo, visualmente falando, né, cara, não tinha nem que ver, afinal de contas nós estamos falando da Salma Hayek, que é aquela atriz, né, que fez ali uma das grandes estreias em Um Drink no Inferno, chamou muita atenção, logicamente, com outras produções, né, mais pra frente, que ela também abrilhantou, pelo menos deixando, como se diz aqui, né, cara, abrilhantando visualmente a obra, ok, beleza. Do lado aqui nós temos Batman do Futuro, Batman of the Future, ou Batman Beyond, né? Warner traz ao Brasil um novo Batman Team que está detonando na América. Sim, é uma história muito legal, curti bastante, é introduzido ali totalmente no universo DC, até em alguns filmes especiais ele tá ali também, contracenando até com o Batman. Esse aqui é o Bruce Wayne, aqui é o Terry, ele é que usa o manto do morcego dessa vez, num período em que o Wayne já não estava mais andando por aí tanto assim, já estava com mais idade, né? Mas, bicho, introduzindo esse personagem para o universo Batman, entrou com uma nova fórmula muito legal e vou bater a tecla. O filme dele é muito bom, que é aquele O Retorno do Coringa. Sempre vou falar disso, viu? Pode ficar tranquilo. Se eu estiver falando de Batman Beyond, vou falar do filme O Retorno do Coringa. Gente, presta atenção no título dessa reportagem aqui, ó. Os babacas, isso mesmo, os babacas declaram guerra aos games. Mas a ciência prova que os videogames estão do lado do bem. A verdade sobre os videogames. E aí, galera, é justamente aquela ideia de que muitas pessoas associavam a violência, né, voltada ali a alguma produção cinematográfica ou aos videogames. Era mais ou menos um período desse que eu estava comentando, que chegou a ter cidades no Brasil, cara, que proibia os jogos como Mortal Kombat 4. Mortal Kombat 4, cara, pelo amor de Deus. Sobre Matrix, também vocês lembram da história de Matrix, pessoal? Em relação a um ocorrido que teve lá nos Estados Unidos na época, pá, e tal, que lá tinha saído do cinema, pá. Aí depois ficaram culpando o filme, tá de sacanagem comigo. E aqui conta um pouco, né, nessa reportagem aqui, em relação até os benefícios. Aqui, por exemplo, a verdade sobre os videogames, ó, crianças que jogam games desenvolvem mentes mais ágeis, com estratégias paralelas de absorção de conhecimento e são mais capazes de darem saltos de raciocínio. Tá? Seymour Papert, fundador do Media Laboratory conceituado Massachusetts Institute of Technology, no HC aqui agora, afirma que crianças que se envolvem profundamente com os games desenvolvem senso de estratégia maior que outras. Elas têm mais segurança pessoal e são muito mais independentes. Gente, isso aí é a própria história, explica por si só, mostra por si só. Isso aqui é um artigo, gente, da década de 90, terminando ali, ó, vindo para o novo milênio. Então, caramba, um pouquinho mais de estudo, se você quiser fazer isso particularmente, é melhor do que você julgar erroneamente qualquer coisa que chega aos seus olhos ou aos seus ouvidos, tá? Então, né, enfim. Aqui a grande febre da estreia de Pokémon, mostrando que o Ash, tá aqui, ó, que legal, eletrizante, a maior febre da animação japonesa invade o Brasil. E sim, invadiu mesmo e tem muito sucesso. Grande Pikachu, grande figura aqui, né? Aquele único Pokémon que não fica numa Pokébola nem por decreto. Aqui o Onix, nessa aqui o Onix ele chegou a ser do Brock, né? O amigo do Ash, que eles se encontram, se conhecem nos primeiros episódios, porque é uma jornada para você se tornar um grande treinador de Pokémon. E a jornada com o Ash começa justamente ali com o seu primeiro Pokémon, o Pikachu. Que, como falei na época, o bicho não queria nada de ficar em Pokébola, não. Tá? Mas a amizade deles, o carinho entre eles, e o carinho que o próprio Ash tem com cada Pokémon, cara, gera situações assim, muito bacanas no decorrer de muitas temporadas e muitos filmes. Vale muito a pena. Aqui mostrando um pouco sobre a primeira insígnia, né, que você adquire essa insígnia através da sua jornada. Aqui mostrando as Pokébugigangas, a Pokébola,
A Poké Agenda, que mostrava as características principais de cada Pokémon que era apresentado na primeira temporada. Ali nas primeiras temporadas, pessoal, foram apresentados apenas 150 Pokémons. E aí não parou não, viu? Teve filmes, como eu disse, excelentes. A revista ela vai estar mostrando aqui também, com certeza. Temos que falar do Mew contra Mewtwo. Foi até o primeiro filme Pokémon que saiu, cara, salvo engano. Que bicho, legal demais. Sucesso com certeza garantido, bicho. Ali tava arrebentando. E aonde? Na Record. Na emissora do bicho, por ali. E aqui mostrando um pouco, como eu disse, sobre a ficha de personagens ali. O Ash Ketchum, né? O Pikachu, o Brock, ele aqui. A Misty, que o Ash conhece ela no decorrer dos seus primeiros dias de viagem ali, que ele destrói a bicicleta da Misty. O Gary Carvalho, sobrinho, né, do professor Carvalho, grande especialista. E a equipe Rocket, que tem o seu jargão todos os episódios. Os primeiros são legais escutar. Nas segundas, terceiras vezes que você escuta, você começa a falar mais junto. Na terceira vez você fala, nossa, vocês têm que falar isso direto. Mas é bem isso mesmo. Viu? E aqui, cara, um pôster simplesmente tava para estrear na Band, tá? Na Band, Dragon Ball Z. E olha que coisa interessante. Aqui tem um errinho, tá? De colocação de nome. Mas vamos lá, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó. Tem She-Ra, Trunks, Piccolo. Isso é o Gohan, gente? Kuririn, Goku, Vegeta e esse aqui, Goten. Sério, vamos dar uma olhadinha de novo. Nessa parte aqui eu ri demais no dia, viu? Porque a gente sabe bem, pessoal, que aqui é o Gohan, aqui é o Yantia. O Yantia de cabelo curtinho, espetado já, né? Já tinha tempo que não estava mais com a Bulma. Vocês vão entender por que quando chegar numa parte aqui assim e tal, correto? Mas é o Yantia, viu, galera? O Yantia aqui. Aqui no caso é o Gohan, tá? O Goten, que vem futuramente aí, pá. O Goten ele tem o cabelo igual assim do pai dele, viu? E aqui muito além, né, da ameaça fantasma, aqui já mostrando, pessoal, a ansiedade que durou mais de 15 anos, que já passou. Star Wars Episódio 1, Ameaça Fantasma, foi visto por milhões de pessoas ao redor do mundo, mas isso ainda não é nada. Segundo George Lucas, a Ameaça Fantasma é o filme mais levinho desta nova trilogia nos próximos capítulos. Tenho que concordar, mais levinho é verdade. Para todos vocês, assim como eu, que acompanham o universo Star Wars, se a gente for comparar realmente, tem cenas ali muito boas, legal, mas começa a ganhar outras proporções ali no 2, na Guerras Clônicas, e o 3, A Vingança dos Siths, que realmente, cara, valia muito a acompanhar. O grande Ewan McGregor aqui de Obi-Wan, Padme, aqui cenas da corrida de pod. Excelente luta, né, cara, que acabou ali com a morte do Qui-Gon Jinn, mas uma sequência inesquecível, lembrada e mostrada bilhões de vezes até hoje entre Darth Maul e Obi-Wan. Lutaço, cara, que acaba com o Darth Maul sendo dividido em duas vezes ali, sem juros, né, se é que vocês pegaram a ideia. Aqui falando sobre o álbum, né, cara, entenda Star Wars, cara, tem aqui uma sequência de anos referente a acontecimentos. Um exemplo, ó. 896 anos antes da Guerra nas Estrelas, nasce Yoda. 77 anos de Guerra nas Estrelas, nasce Qui-Gon Jinn. 32 anos antes começa a Ameaça Fantasma. Amidala, rainha de Naboo, pede ajuda. Ou seja, aqui tem, gente, uma linha cronológica até chegar nos 14 anos depois. Ó. Surge o Império do Mal, um clone de Palpatine tenta tomar a galáxia mais uma vez. Luke o derrota com a ajuda de seus discípulos. Isso aqui, por exemplo, ó, é dos quadrinhos do Return of Empire, tá? Caso vocês nunca tinham lido, ok? Os Filhos da Selva. Caramba, gente, aqui, ó, mostrando Tarzan e o Ashitaka, o herói da Princesa Mononoke, que já tinha sido lançado pela Disney, tá? Essa animação maravilhosa. E aqui uma animação maravilhosa também, pegando, né, do grande Greystoke, né? Referente aí ao Rei das Selvas, Tarzan, da versão Disney, muito legal. O camarada parece estar patinando nas árvores, né? E aqui também do excelente trailer, do excelente filme de A Princesa Mononoke, que ela tá bem aqui, ó. Tá? Que seria ela, aí no caso. Excelentes histórias, muito diferente, logicamente, o contexto, mas pegando essa ideia de onde cada um morava, né? E Beast Wars, caramba, quando eu vi isso aqui, né? Ele passou na Record, estava na Warner.
e passou na Record também. Cara, bicho, logicamente me arrematou imediato ali os Transformers, né, cara, que foram tão famosos aqui no Brasil, passando na Rede Globo, pá, aquele negócio todo. E aí você vê, pô, tem uma ideia bem bacana, né, tem o Optimus Prime, tem o Megatron, né, tem ali os Maximals e os Predacons e tal, mas caramba, você ia assistindo cada episódio, você vê que não era só semelhança, eram ligações diretas, cara. E bicho, uma fase muito bacana, viu? 52 episódios ali, acho que é isso, 49, 52, com direito a novas formas, tá? Grandes batalhas, excelentes personagens. Nós temos aqui o Profundeza, não, Profundeza era o da Arraia. Tinha o Profundeza, Violência. Esse aqui da Formiga, eu esqueci o nome. Ele é uma maravilha, é ele e o Waspinator. O Waspinator, deixa eu ver se eu acho ele aqui. O Waspinator era bem uma abelha. Aqui é o Dinobot. Aqui Tigertron. A Viúva Negra. Tá? Aqui, ó. O Megatron. O Red Trap. Aqui o Maximum. E aí mostra, cara, por que o Optimus Prime tem esse mesmo nome. Que o Optimus que nós conhecemos. O Megatron também. Cara, histórias excelentes. Então mostra aqui, ó, deles, ó. Optimus, o Megatron, Red Trap. O Titor, muito legal. Eita, tá, o Rhinox, aqui tá errado, ó. Essa parte aqui também, ó. Esse aqui não é o Rhinox, esse aqui é o Cheetor também. O Rhinox é um do rinoceronte. O bicho tinha 2 metrancas, velho. Legal demais, muito legal. E aqui o Dinobot. Passando aqui, ó, segunda a sexta, 11 horas na TV Record. Bicho, não perdia um. E deu sequência direta em anime, tá, pessoal? De Bicho Osso 2, tá? Tanto que mostra aqui, ó. Viu? Uma das ilustrações do anime, que recomendo demais você assistir também, se você gosta de Transformers, tá? Aqui sobre o Arquivo X, o futuro já chegou, o 6º ano muda de cara, escancara a conspiração e prepara o grande final de X-Files. Porque, gente, 1998 já tinha arrebentado ali com o filme de Arquivo X, que, como eu disse, bicho, ele era ligado diretamente à série. Se você não assistiu à série, você ia ficar perdido no filme. E vice-versa, tá? Mas, cara, foi renovado para a 6ª temporada. As conspirações de Arquivo X são excelentes. Os episódios que tiveram, assim, os monstros da semana, o caso da semana, tinham episódios maravilhosos, alguns mais escabrosos que outros, mas quando chegava na conspiração governamental, no geral, que criava-se arcos maiores, bicho, Arquivo X arrebentava, ele arrebentava com força. E estavam filmando onde? Los Angeles, Califórnia, né? Saindo daquele ambiente de Vancouver, do Canadá, ali para mostrar ali uma Seattle, né? Uma região assim e tal. Indo pra ensolarada Califórnia, mas, mano, não perdeu assim qualidade, pra mim pelo menos, cara. Mas eu sou suspeito, sou fã, tá? Descontinuidade, porque não se parou na 6ª temporada não, como bem sabemos. Ainda bem. E aqui um guia de episódios animal do 1º e 2º ano de South Park. Cara, eu tava reassistindo esses dias o filme de South Park, aquele que tem a guerra entre Estados Unidos e o Canadá por causa de um filme canadense dos 2 meninos lá, cara, que os meninos assistem, né, que o bicho é podreira pura, mas gera uma guerra entre os 2 países, e Satã e Saddam Hussein, isso mesmo, Saddam e o Satã, né, cara, ali, bicho, doidinho, pronto pra voltar ao mundo real, principalmente o Satã, né, cara, por gerar esse sentimento de discórdia, essa violência tal, dentro deste desenho. Cara, bicho, vocês têm que assistir. Mas, mano, tira as crianças da sala. Hoje em dia, nossa, mãe, tira as crianças da sala, porque South Park, rapaz, quem já assistiu sabe o que eu tô falando, viu, bicho? É engraçado? É zoeira, mas se você levar a sério, bicho, vai queimar. Nossa, mas vai queimar muito. E aí, mostrando aqui os 2 primeiros episódios, tá? E aqui da 2ª temporada. Beleza? Mas, ó, eu assisti, eu curti pra caramba. Coisas legais aqui mostrando como era aquela sessão shopping que tinha na revista, né, na formação antiga. Mostrando aqui, ó, CDs, mostrando aqui também coleções de boneco do Austin Powers, de Star Wars, da grande, linda, maravilhosa, inesquecível Lara Croft, da tiazinha, que na próxima revista eu vou estar falando, logicamente, da tiazinha, beleza? Aqui sobre também entre as principais novidades que chegam às lojas da coleção Movie Maniacs 2, que traz os personagens mais famosos de filmes, mostrando aqui o Chuck, a noiva dele,
O Ghostface, que está bem vermelho aqui nessa, né, nessa imagem. Aqui o Match 5 de Speed Racer, tá? Sob da China, aqui o que nós temos da China? Vamos ver aqui, ó. Sai na TV direto para a sua casa em forma de bonecos da hora, aqui, ó. Muito bacana. E, gente, outra coisa, mostrando os sites oficiais para você aí, ó, procurar muitos dos segmentos, ou seja, já estava tendo aquela parceria, não apenas da impressa, como eu falei, né? Também ao mundo digital. E Darth Maul, aqui nós podemos colocar como um vilão especialmente convidado, contando a história de Kamisarin, que tinha 12 anos quando foi descoberto em seu planeta. Tá? O planeta Iridonia, capaz de utilizar a força, o menino atraiu a atenção de Darth Sidious. Quem é o Darth Sidious, pessoal? Lembra? Não vou responder, vou deixar vocês falarem aí no comentário. Mostrando aqui um outro personagem que veio agregar muito para o universo de Star Wars a partir do filme ali da Ameaça Fantasma, Darth Maul, que também foi interpretado pelo mesmo ator que fez o Grosso do filme dos X-Men, que tava para vir aí naquela época. Beleza? E aí fechando, ó, aqui, só antes de fechar, promoção, quem são esses Pokémon? Que tinha muito isso, né? Quem é esse Pokémon? E aí nós temos aqui Charmander, o Meow, o Jigglypuff. Eu assisti, você tá pensando o quê? E aqui, bicho, era para você concorrer a um pacote com Game Boy Pocket, cartucho Pokémon para Game Boy, um cabo Game Link para fazer trocas e mini guia especial dos jogos. Enviar o desenho para a promoção Quem São Estes Pokémon lá para Vila Mariana na época, gente. Fechando aí, ó. E olha aqui o que tinha nas bancas que estava sendo muito sucesso, que era da Conrad também, que muita gente da Herói estava trabalhando aqui, ó. A revista Nintendo World, ok? Fechando aí, tá? Com graciosidade a volta da revista Herói nas bancas ali em 1999. Gente, cara, e olha, ela durou mais edições e logicamente vou trazer aqui para compartilhar com vocês. Valeu, obrigado demais por estarem comigo aí. Gente, espero vê-los logo no próximo vídeo. Em té!